Mais um vídeo sobre o mercado imobiliário e hoje eu quero tratar sobre a questão da locação. Eu quero chamar atenção para a questão da locação porque a locação ela tem uma lei própria que regulamenta os contratos de locação, que é a Lei 8.245/91. Então, qualquer contrato fora desses padrões, se for questionado, é evidente, na justiça ele será nulo. Não adianta ter cláusula aí beneficiando uma das partes, né? Se não estiver dentro desses padrões, ele não terá valor jurídico. Então, eu já até vi contrato feito até por imobiliário fora desses padrões. O que se não for questionado por nenhuma das partes, aquilo está no papel, ambas as partes cumprir, tudo bem. Agora a questão se alguém se sentir lesado aí e for questionar, por exemplo, esse contrato realmente não terá valor jurídico, será colocado tudo de forma do que está na lei. Eu quero chamar atenção principalmente para a questão dos prazos. É evidente que são vários artigos dentro da lei que aborda vários procedimentos, mas a primeiro momento aqui eu quero falar sobre a questão dos prazos. O contrato de locação residencial, o prazo mínimo permitido é 30 meses. Qualquer contrato menos de 30 meses, ele será prorrogado automaticamente. Bem, o que isso quer dizer, qual que é a implicância que isso tem a ver? É que se, por exemplo, um imóvel é feito um contrato de 30 meses, o proprietário pode reaver o seu imóvel nos 30 meses ali estipulado. O locatário, por exemplo, que é o inquilino, ele pode devolver a qualquer momento, desde que ele pague a multa. Já o proprietário, durante os 30 meses, ele não pode reaver o imóvel, salvo se esse imóvel for para uso próprio, ascendente ou descendente, de modo comprovado. E tem que realmente ser comprovado, porque se não for usado dessa maneira estipulado, terá multa, terá sanção, né? Então será punido. Então, aqui o contrato, vamos imaginar que você fala, mas meu inquilino quer fazer um contrato apenas de 12 meses. Não existe um caminho para isso, quer fazer de 12 meses para não ter problema de multa e tal. Então você faz um contrato de 30 meses e coloca uma cláusula: se ele sair após o 12º mês, ele não pagará multa. E lembrando também que a questão da multa, a multa é proporcional. Vamos supor que você faça um contrato de 30 meses e com multa de 3 meses caso saia antes do prazo. Se você não coloca essa cláusula de liberação da multa, você só pode cobrar essa multa proporcional, ou seja, se ele mora 10 meses, fez o contrato de 30 meses, morou 10 meses, você tem direito a cobrar 2 meses de aluguel, porque ele já morou 1/3 do tempo estipulado no contrato. Voltando ainda à questão do contrato que é feito menos de 30 meses e eles prorrogam automaticamente para tempo indeterminado, o contrato por tempo indeterminado, o proprietário só pode pedir esse imóvel após 5 anos. O inquilino pode devolver o imóvel avisando com 30 dias de antecedência, né? Mas o proprietário só pode pedir após 5 anos
né, de uso contínuo desse imóvel. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão das garantias, que normalmente os proprietários faz aí uma análise do seu cliente, né, do locatário, e cobra dele aí uma garantia. Garantia que está prevista em lei são a caução, fiança e seguro de fiança. Normalmente, a caução mais usada hoje é a caução em dinheiro, né? A caução em dinheiro ela não pode ultrapassar ao equivalente a 3 meses de aluguel. Caso também não seja obedecida essa regra, existe também punição, aí 3 a 12 meses de multa, dá o valor do aluguel. Outra coisa que não pode acontecer também é 2 modalidades de garantia no mesmo contrato. Vamos supor que você exija a caução, mas também quer um fiador, por exemplo. Pode, nunca se sabe, né? Se isso também acontecer, também tem multa para isso, e isso não pode acontecer. O fiador, que é uma das modalidades mais antigas, porém hoje é mais difícil, né? Porque se exige que um fiador tenha aí imóvel no nome, se exige, e assim, dificilmente alguém vai querer ser fiador, a não ser que seja um amigo muito próximo ou parente, né, que venha ser fiador, senão não vai, né, colocar em risco aí seu patrimônio, né. Então, outra modalidade hoje que se usa muito é o título de capitalização. Como é que funciona? O título de capitalização como o calção não pode exigir mais de 3 meses de aluguel, 3 vezes o valor do aluguel, o pessoal recorre muito a título de capitalização, que é onde o inquilino, o locatário, que se diz, melhor dizendo, o locatário compra um título de capitalização aí no valor que foi estipulado entre as partes, né? O locador e o locatário pode combinar, olha, eu aceito um título como garantia de 5 meses, 5 vezes o valor do aluguel, por exemplo. Você compra esse título e esse título fica vinculado ao nome do locador e do locatário, que no final desse contrato o locador vai falar para essa empresa que emitiu esse título, se estiver tudo em ordem, o imóvel, assim como foi entregue, ele vai autorizar aí o resgate desse valor. Então, o locatário, né, que é o inquilino, vai reaver esse valor de modo integral, com juros e tudo mais, de acordo com o que tiver escrito no contrato também desse título, né? Quando você contrata um título, você assina um contrato falando como que as normas que será que cumprir. Então, o que eu quero deixar assim bem claro é essa questão do prazo. É muito importante que você veja essa questão do prazo. E outra coisa também é que o locador, né, proprietário, se esse contrato tiver alguma garantia garantindo esse contrato, o locador também não pode cobrar aluguel de modo antecipado, né? Ele só pode cobrar aluguel vencido. Agora vamos supor que você fez um contrato e não tem nenhuma garantia garantindo esse contrato, você pode cobrar o aluguel de modo vencendo, né? Ou seja, de modo antecipado.
O que não dá é para cobrar se caso tiver garantia. Então, é uma dica que eu deixo com relação a isso, porque a multa é um pouco alta, de 3 a 12 meses de aluguel. Então, é importante que você cumpra aí de acordo com a lei, porque se, por exemplo, o inquilino se sentir de modo que está sendo injustiçado, ele pode recorrer à justiça e a justiça de fato vai obedecer à lei. Se você te colocou no contrato cláusula abusiva, essas cláusulas anulam, tá? Então, outra coisa importante para o inquilino e para o locador também, né? O locador e o locatário tem que estar atento com relação a algumas regras com o direito de preferência. Direito de preferência funciona se, por exemplo, o locador alugou esse imóvel para o seu cliente, que é o locatário, o inquilino, mas ele fala, olha, eu vou alugar esse imóvel para você, mas esse imóvel está à venda. Então, assim, tem algumas regras que tem que ser cumpridas. Por exemplo, o locatário tem o direito de preferência na compra desse imóvel. Quando ele conseguiu um cliente para a compra desse imóvel, ele tem que avisar e dar 30 dias para o inquilino, no caso o locatário, se manifestar se ele tem interesse ou não na compra desse imóvel. Tá? Lembrando também que contrato por tempo determinado, ou seja, se você fez esse contrato, ele tem um prazo para vencer, esse contrato, você, principalmente você, inquilino, mesmo que você falar, eu vou fazer, não tenho a menor intenção de comprar, mas eu tenho a intenção de permanecer os 30 meses aqui, eu não quero sair antes. Então é importante nesse contrato ter uma cláusula dizendo que em caso de venda, o novo comprador terá que cumprir esse contrato. E esse contrato de locação que você fez, você leva até o cartório de registro de imóvel e a verba na matrícula. Por quê? Porque qualquer pessoa que venha, o comprador que venha comprar esse imóvel, já vai comprar sabendo, está na matrícula. Quando ele tirou a matrícula na hora da compra, ele sabe que esse imóvel está locado e que esse contrato tem que ser cumprido até o final. Então, partindo do princípio que você não tem a intenção de comprar, pelo menos, mas você quer realmente permanecer o tempo integral do contrato, é importante que você faça esse procedimento que te garante que esse contrato será cumprido até o final. Se você não toma esses cuidados, o proprietário, o novo comprador, ele pode, durante um prazo de 90 dias após a compra, ele pode te notificar e querer que você saia do imóvel e você realmente é obrigado a sair, porque mudou de proprietário e você não tomou seus cuidados para garantir o seu direito, você é obrigado a sair e muitas vezes te trazendo aí um transtorno enorme, né? Porque às vezes você não tem tempo para procurar um novo imóvel ou gosta muito daquela localização e realmente ter que sair assim do imóvel não é bom. Então é importante que, principalmente se você já toma conhecimento que esse imóvel está à venda, você tome esses cuidados, né, de fazer esse procedimento, coloque essa cláusula dizendo que mesmo em caso de venda você vai permanecer no imóvel. Lembrando que isso é válido para contrato com tempo determinado. Você tem um prazo para sair, vamos supor que em 30 meses, então esse contrato terá que ser cumprido, independente se o imóvel é vendido ou não, tá? E em caso de preferência, como eu já tinha adiantado um pouco, eu quero dar uma dica para o proprietário.
Lembrando que o inquilino tem a preferência na compra do imóvel, então você não pode simplesmente vender também e não avisar, dando esse prazo para ele se retratar. Lembrando que é nas mesmas condições do qual você conseguiu um cliente. Só não é válido essa direito de preferência em caso de permuta, por exemplo, né? E lembrando que permuta só é considerada permuta se essa permuta que você está recebendo for equivalente ou acima 50% do valor do imóvel. Se for um imóvel, por exemplo, menos de 50%, não é considerado permuta, portanto não é considerado, então o direito de preferência permaneceria para o seu inquilino, para o seu cliente. Então é importante tomar cuidado com relação a essas regras, né? Não adianta pegar um outro imóvel 30% e falar, olha, eu não te dei a preferência porque eu fiz uma pergunta. Não, na verdade você pegou um imóvel como dação em pagamento e que não caracteriza permuta, e o seu inquilino teria direito à preferência do imóvel, portanto pode ser anulado esse negócio, tá? Então eu quero deixar aqui essas dicas com relação a contrato de locação, né? E espero que tenha ajudado alguma coisa. A locação, como eu falei, tem a sua lei própria e é muito importante. Para você que está procurando imóvel, faça um contrato, procure sempre imobiliário ou um corretor qualificado para que obedeça essas normas e você não tenha nenhuma preocupação de briga judicial, né, e venha ter perdas, e principalmente você proprietário também fazer contratos com vantagens, com muitas vantagens para você, e seu inquilino procura um advogado, por exemplo, ou até mesmo um corretor para orientar, e esse contrato terá que ser refeito. Então fica aí uma dica, né? A importância de você fazer esse tipo de trabalho com um profissional da área, né? Porque a vantagem, por exemplo, de você fazer um contrato de maneira que estou falando aqui principalmente com você, proprietário, que te dê muitas vantagens. Vamos fazer um contrato de um ano, daqui a um ano eu quero dobrar esse aluguel, ou se aparecer alguém que paga mais, eu vou pedir o imóvel para alugar para quem paga mais. A lei não permite isso, muito pelo contrário. Se você fizer qualquer ação dessa que venha lesar seu cliente, ele pode entrar em uma ação contra você e você pode ter que devolver para ele aí até 12 meses de aluguel, o que te dará um prejuízo, né? Você achando que ia ter uma vantagem e terá aí um prejuízo enorme, tá bom? Essa é a minha dica de hoje e até os próximos vídeos com mais informações sobre esse mercado.